reunir empresários e representantes do agronegócio potiguar para entender as demandas e buscar soluções necessárias para desenvolver o setor. Esse é o objetivo do Conselho do Agro, pois é instalado pela Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, a FAERN. E aí, gente, para a gente entender um pouco mais dessa estrutura, né, de como vai acontecer tudo isso, a gente está aqui com o presidente, né, da FAERN, o José Vieira. Presidente, seja muito bem-vindo para a gente ter essa conversa aí, com certeza absoluta, vai ser extremamente edificante, né, essa reunião aí entre os empresários e representantes do agronegócio potiguar. Seja muito bem-vindo mais uma vez, prazer tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Andresa, Júnior, Pedro, a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo pela Jovem Pan News, né, pela Tribuna Livre. É uma demanda já antiga nossa, aliás, um sonho meu, já há algum tempo, em poder formar esse conselho. O que é esse conselho? Esse conselho é um conselho consultivo, Sim. onde nós convidamos aí os maiores empresários de todos os segmentos do setor, do Estado, do setor do agro, e também algumas entidades. E nesse sentido, nós fizemos a primeira reunião agora, e já tratando de temas importantes como reforma tributária e também um cenário econômico do agro, tanto no Brasil como fora do Brasil. Como é que está o setor do agro, questão de alimentos pelo mundo afora. Então, essa questão da guerra na Ucrânia, isso está interferindo já nos preços de milho, né, de soja, trigo. Então, nós queremos justamente sentar e avaliar todos esses cenários. E os problemas de dentro de casa. Nós também temos vários problemas, gargalos dentro do Estado. Então, esse conselho é composto aí em torno de 24 pessoas, né, onde nós estamos justamente escutando. A federação está indo justamente para escutar os empresários e aí formular, né, os pleitos junto ao governo do Estado, governo federal, então tudo isso. Mas foi uma reunião muito produtiva, a gente ficou surpreso pela qualidade das pessoas que estão participando, a preocupação que todos estão tendo, né, com as dificuldades que o setor vem passando, mas foi bem produtiva essa primeira reunião. E a próxima nós já vamos fazer no dia 19 de setembro, porque ela vai ser bimestral. Certo. Né? Porque a gente precisa de buscar soluções para trazer os resultados na reunião seguinte. Então, ela vai ser bimestral e a próxima já vai ser dia 19 de setembro. Presidente, com relação à reforma tributária, o que é que vai afetar diretamente a questão do agro? A gente viu que alguns setores, como principalmente a advocacia, terão uma tributação muito maior. Queria saber se vai ter algum tipo de influência negativa ou positiva para o setor agro. Olha, um dia antes da votação na Câmara, o relatório, o projeto, né, de lei, ele estava muito ruim para o setor agropecuário, estava um desastre, essa é a verdade. Um dia antes, tanto é que nós nos reunimos, a Confederação Nacional da Agricultura se reuniu, numa reunião de emergência, convocamos a Frente Parlamentar da Agricultura, né, que é uma frente bastante organizada, e aí nós mostramos, inclusive para o presidente Arthur Lira, do impacto que teria da forma que estava no setor do agro brasileiro. Então, o próprio presidente Arthur Lira, à tarde, ele chamou o relator e mostrou para ele os impactos que teria. Então, a grande parte das nossas demandas, elas foram incorporadas no relatório. Tem um que nós ainda estamos defendemos, continuamos defendendo no Senado, que é a respeito do faturamento. Nós estávamos pleiteando que o faturamento do pequeno agricultor, né, pessoa física ou jurídica, ele acompanhasse o faturamento da micro e pequena empresa, que é 4.600.000, não, 4.800.000. E só que o governo não acatou. Acompanhasse esse faturamento como forma de aplicação de alguma alíquota. Menos do que isso, faturamento anual isento. Acima começava a tributação. Então o governo ficou em 3.600, nós pleiteando 4.800, que é justamente a alíquota da micro e pequena empresa, que é razoável, né? Isso anual. Faturamento anual. Aqui no Rio Grande do Norte, a maioria dos empresários, dos produtores se adequam a essa realidade? A grande maioria, sim.
sem sombra de dúvida, nós temos muito produtores pequenos. Atualmente, eles são tributados aqui no estado? Olha, existe um grande equívoco quando fala que o setor do agro não é tributável. Eu vou lhe dar um exemplo agora. Nós pagamos fundo rural. Quem recolhe o fundo rural é a indústria. Então entra na conta da indústria. Mas nós é que pagamos. Né? Óleo diesel, nós pagamos na bomba o óleo diesel. Então nós pagamos imposto. Tudo de forma indireta. Vários impostos que nós pagamos que não é computado pela categoria, que ele é subrogado para outros segmentos fazer o recolhimento. Né? Então nós temos sim uma carga tributária, nós defendemos a carga tributária inclusive de forma ela diferenciada, como é feito em vários países. Né? As alíquotas não é igual, né? Dentro dos próprios setores. Então assim, nós estamos caminhando bem. O setor do agro, eu acho que nós vamos conseguir preservar ou diminuir a carga tributária. O que nós precisamos é de desburocratizar. Aí sim, essa questão tributária nós precisamos sim e apoiamos ela 100%. Presidente, falando ainda da tributação, né, como é que o Conselho avalia a competitividade, né, do produtor do Rio Grande do Norte em relação a outros estados que tinham até ali legislações tributárias diferentes? Como é que isso vai ficar com a reforma tributária agora? Ela vai igualar, né? Os tributos vão ser iguais, né? De uma forma geral no Brasil. Nós estamos muito preocupados, por exemplo, com a questão da exportação, que ela não seja tributada, né? Porque você não exporta imposto, né? E isso nenhum país no mundo é tributável, a não ser a Argentina, que está o caos que está hoje lá. A Argentina tem o dólar do agro, enfim, está numa crise violenta no setor do agro, inclusive diminuindo as produções, exportações de carne, grãos. Nós não podemos ir por esse caminho, que aí está mostrando que não é viável. Mas, de modo geral, o setor do agro, nós estamos muito conscientes e queremos a desburocratização do sistema tributário. Presidente, recentemente aqui no Rio Grande do Norte, um fato que chamou muita atenção e que tem gerado uma grande discussão é a questão da cobrança pela água bruta na agricultura. E a própria FAERN disse que ia ter uma discussão, fez uma discussão ampla, uma análise para saber os impactos disso. Eu queria saber a quantas anda esse estudo, se já foi finalizado, e quais serão os próximos passos, inclusive dentro desse conselho. Realmente a Federação da Agricultura, de antemão, ela é contra qualquer cobrança de imposto ou taxa. Mas o governo nos comunicou que vai fazer essa cobrança, né? E aí sim, nós estamos com um grupo de trabalho já em andamento, inclusive com apoio de 2 profissionais da Confederação Nacional da Agricultura, analisando inclusive outros estados, como está sendo feito, a forma que está sendo feita, para que a gente não perca competitividade. Então não é simplesmente apenas o setor aguentar pagar os produtores. Não, nós não podemos perder competitividade. Então, nós vamos, inclusive, antecipar a entrega desse documento à Secretaria de Recursos Hídricos, Dr. Paulo Varela, para o final do mês agora de agosto, nós estamos entregando. Então serão 90 dias. Pediram 120, mas vão entregar 90. Não, vamos entregar antes dos 90 dias. Esse é o nosso objetivo também. Nós estamos analisando todos os fatores, o que nós não concordamos e mostrando por que nós não concordamos. Vários pontos do possível decreto que foi sugerido, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando para um bom termo. Eu tenho conversado com o secretário da Agricultura, Guilherme Saldanha, tenho conversado com o próprio Paulo e nós temos alinhado alguns posicionamentos. Os empresários têm dito que a proposta que tem se discutido já atenderia, não seria tão nociva para a manutenção do setor e da competitividade. Sim, é isso que nós queremos mostrar para o governo nesse documento que nós vamos entregar.
agora já no final do mês de agosto, mostrando justamente o mínimo de impacto possível do setor do agro. E também das agroindústrias, porque o agro também é a agroindústria. Não pode comparar a agroindústria nossa com uma indústria normal, como a Petrobras, essas empresas, outra. Não, uma coisa ela é casada com outra, depende. Então, a cassinocultura, nós temos o beneficiamento do camarão, a cana, nós temos a produção da cana, do açúcar, do etanol. Então, isso tudo também está dentro desse trabalho que nós estamos fazendo. Agora, presidente, dentro de todas essas discussões, né, nessa primeira reunião que aconteceu, o senhor já pincelou alguns detalhes, né, sobre o que foi conversado, mas o que mais o senhor traria de destaque? Até porque são pessoas diferenciadas de vários, né, pontos ali que a gente tem que trazer para a discussão, né? O que o senhor destacaria também dentro dessa primeira reunião, né, e o que vai acontecer já na próxima? Essa primeira reunião, na realidade, assim, ela foi uma apresentação, nós mostramos quais seriam os objetivos do Conselho, né, qual era, de fato, o que nós gostaríamos que acontecesse. E aí foi feito uma palestra pelo Dr. Bruno Luque, que é da Confederação Nacional de Cultura, justamente mostrando os cenários econômicos e a questão tributária a nível nacional, como é que está. Falamos um pouco a respeito, né, dessa cobrança da água bruta, mas não foi apresentado nada nesse conselho, que nós estamos estudando, conversando com todas as entidades. As entidades estão encaminhando as sugestões para a Federação da Agricultura, né? Uma questão também que foi levantada, também a gente não pode deixar de reconhecer, né, que foi a diminuição da carga tributária de alguns produtos, como do coco, a uva, que é uma nova atividade que está sendo implementada aqui no estado, mas ela tinha uma carga tributária muito alta e nós perdíamos competitividade em relação ao estado de Pernambuco. Lá em Petrolina, né? Onde é que está sendo produzida uva aqui no Rio Grande do Norte? Olha, nós temos produção de uva, inclusive sábado agora, passado, eu estive em Apodi, na exposição. Em Apodi, terra de Liciano Viana, né? Tivemos lá, inclusive, uma qualidade de uma uva extraordinária, aquela uva sem semente, né? Chamada Vitória. O empresário está ampliando, inclusive, o plantio. Nós temos também, aqui em Monte Alegre, também um empresário que está plantando, mas já com foco não na uva de mesa, mas para a produção de vinho. Nós temos uma grande vantagem no estado, que é isso que nós precisamos de aproveitar. O Rio Grande do Norte tem uma qualidade muito grande em relação aos nossos estados vizinhos no agro, que nós temos água. Nós temos água de superfície e temos água de subsolo, diferentemente da Paraíba e do Ceará, que são os nossos vizinhos diretos. Então nós precisamos de o quê? De incrementar, de viabilizar, né, os distritos de irrigação. Lá na Chapada do Apodi tem o distrito de Santa Cruz do Apodi, né, que é um distrito que está paralisado, mas para que ele seja concluído, nós precisamos da conclusão do eixo da transposição do Apodi, que agora está... né, que está em obra. E você chega lá para a barragem de Santa Cruz, não? Sim, chega lá. Chega porque ela vem... Está com quase 70% a barragem de Santa Cruz e os 65% lá de Capão. Vai chegar para o Pau dos Ferros, essa água, e aí vai desembocar lá em Apodi. E aí sim nós vamos ter a segurança hídrica para os projetos de irrigação. E estimular, eu acho que nós precisamos de estimular cada vez mais a agricultura irrigada, que é uma agricultura que nós sabemos que vamos ter resultado, que você vai plantar e vai colher. Diferentemente numa agricultura de sequeiro, que você planta um milho esperando o inverno e não vem a chuva, você perde pelo pé, como diz no interior. Então, essa agricultura irrigada, a fruticultura, nós precisamos de fortalecer ela cada vez mais. O estado do Rio Grande do Norte é um estado especializado na fruticultura, precisamos tentar voltar às exportações pelo Porto de Natal. Né, o Porto de Natal ele não vai exportar esse ano container, e nós vai através da famosa, né, que estavam para fazer a própria operação de distribuição, né, depois do fim da CMA lá. Isso. A Agrícola, na realidade, ela viu uma oportunidade que é o seguinte, ela tinha essa operação no Ceará, em Fortaleza, e ela vendo que o Porto de Natal não iria operar mais, ela está trazendo a operação de exportação em pallet. Então ela aluga um navio dela
só vai exportar produtos dela, ou algum outro produtor que não seja concorrente dela, e ela vai fazer a operação para o Natal, que para ela é muito melhor, porque o porto vai estar vazio. Então ela vai operar praticamente sozinha no porto. Então isso é bom, mas nós precisamos... Bom para ela, né? E péssimo para a gente. Nós precisamos de fazer com que o porto volte a exportar container. Presidente, ainda falando da formação do Conselho, né? A gente falou muito sobre o que o Conselho vai buscar em relação a políticas públicas, né? O diálogo com o Estado. Como é que vai, ou se vai acontecer, né? Esse diálogo interno? O Conselho também vai buscar novas tecnologias para tentar ajudar os produtores. Vai ser um conselho também que vai olhar para os problemas internos do agronegócio no Estado? Sim, inclusive a questão da logística, né, que acabamos de falar aqui, é um ponto fundamental, né? A questão ambiental, nós precisamos de melhorar ainda muito a questão de licenciamento ambiental, segurança na área rural, né? Nós conseguimos fazer aí que o governo criasse a companhia de patrulhamento rural, mas efetivamente nós precisamos fazer com que essa segurança chegue realmente ao homem do campo, porque um produtor rural ele é diferente de uma área urbana, porque ele está numa área totalmente vulnerável. Então nós precisamos sim de fortalecer cada vez mais a questão da segurança, acesso a crédito, desburocratizando o acesso ao crédito. O Banco do Nordeste ainda é um banco muito burocrático, nós precisamos melhorar muito o acesso à questão de crédito, a questão da assistência técnica, né? Hoje o Senar, que é vinculado à Federação da Agricultura, tem um papel muito grande com relação à assistência técnica, que nós damos assistência técnica a mais de 3.200 produtores no estado, né? Assistência técnica continuada, onde aquele produtor que quer melhorar a sua produtividade, nós temos lá os técnicos fazendo todo esse acompanhamento de forma gratuita, mas ainda precisamos de atingir muito mais, né? O Senar é uma entidade de direito privado, então nós não trabalhamos com dinheiro público, nós trabalhamos com recursos da própria agroindústria. Então, é ela que banca esse trabalho do Senar. Então, tem muita coisa para se fazer ainda no Estado. Imagina, e tem também uma discussão muito importante que está lá no Poder Legislativo, que é com relação àquela compensação sobre a supressão vegetal no Baixo Açu, né, do DIBA, lá que se fala. Eu queria saber a quantas anda essa, porque foi uma proposta, um projeto aprovado que desobrigava essa compensação, uma proposta de Jorge Soares, que era ex-líder da governadora Fátima Bezerra, e o projeto foi vetado. Eu queria saber como é que esse conselho está atuando ou vai atuar nessa questão. Na realidade, esse projeto ele foi construído junto com o governo, né, com o IDEMA, a Secretaria da Agricultura e a Federação da Agricultura. Tanto é que ele foi aprovado por unanimidade, mas o governo entendeu que há conflito com o Código Florestal. Então, nesse sentido, a orientação foi vetar. Da Procuradoria. A Procuradoria orientou a fazer o veto. Nós, inclusive hoje, eu estou aguardando justamente um parecer da Confederação Nacional da Agricultura, para que nós possamos achar uma forma de resolver, um caminho. Porque o que acontece é o seguinte, veja bem, um distrito de irrigação onde o governo investe, faz todo um projeto de viabilidade, de estrutura física, você lá tem um lote, por exemplo, de 100 hectares, né, que o governo lhe vende, não tem nada de graça, vai para uma licitação, você participa, e você é obrigado a explorar os 100 hectares. Então, na hora que você pede a supressão dessa área, que já é uma área consolidada, antropizada, o governo, a legislação fala o seguinte, não, mas peraí, você vai fazer a supressão, mas você vai ter que fazer a reposição dessa supressão, que não tem nada a ver com reserva legal. Reserva legal é outra história que já está garantida. Então não são 100 hectares, são 200. Aí se faz o cálculo da matéria lenhosa que tem e exige que você contrate uma empresa e faça uma reposição em outro local, que não pode ser nem no mesmo local. Então, assim, isso aí prejudica, isso dificulta, né, os investimentos. Então, em outros estados isso não acontece. É isso que nós estamos tentando sensibilizar o governo. Nos outros estados, mas lá eles não estão cumprindo legislação. O fato é o seguinte, que lá as coisas estão acontecendo e aqui não estão. Sim. Então é isso que nós precisamos também
de tentar ter um pouco mais de sensibilidade nesse sentido, fazer com que as coisas aqui a gente possa trabalhar, que a gente possa ter menos dificuldade. A carcinocultura, por exemplo, Júnior, lá no Ceará tem mais de 1.000 produtores que não têm licenciamento ambiental e estão todos produzindo e o Estado não interfere, enfim, e aqui você não pode dar um passo que você é autuado, você é repreendido, enfim. Então nós precisamos de ter um pouco mais de bom senso, né, com relação à geração de emprego, de oportunidade. Ninguém quer trabalhar de forma ilegal, mas também ninguém aguenta um fardo pesado da burocracia do país. É bem difícil, né, presidente? Aproveito para perguntar aqui, eu não sei se o senhor vai ter essa informação precisa, mas o nosso ouvinte, Saulo André, está perguntando aqui, bancada, tem como perguntar ao entrevistado, senhor presidente, como está a exportação do estrumo para a Rússia, já que somos nós brasileiros que exportamos? Existe essa exportação aqui no nosso Rio Grande do Norte? Não, pelo contrário. Nós importamos fertilizantes Sim. da Rússia, principalmente os fosfatos. Né? Continua. O Brasil, naquele momento do início da guerra, a ministra Tereza Cristina, ela foi em outros países para poder também suprir essas dificuldades. Ela foi para o Irã, foi para o Canadá, né, conseguindo justamente fazer porque acordos. Também há um problema com a Bielorrússia, né, Belarus hoje, que chama, que também era uma fornecedora desse material e também está envolvida na guerra. Sim, justamente. E aí agora, com esse negócio deles, da Rússia, não deixar mais sair grãos, porque a questão do alimento, você não pode, de acordo com as normas da guerra, que tem normas, né, não pode impedir. Mas a Rússia agora, inclusive, está atacando o porto de Odessa lá e não vai deixar mais sair nem alimento. Então, nós somos importadores de fertilizantes lá dessa região. A gente apesar de conversar muita besteira, ninguém está exportando ainda estrumo aqui no Brasil. Mais alguma coisa, meninos? Eu estou extremamente satisfeito, mas queria também só mais uma questão. Está dizendo que as conversas serão bimestrais, tudo do Conselho, mas eu queria saber como é que está a participação política desse Conselho, se eles estão acompanhando, ou se esse Conselho não vai deixar nem ter acompanhamento de parlamentares, mas para não se politizar nenhum tipo de questão, porque a gente sabe da necessidade de que se tenha esse diálogo próximo, principalmente com o Poder Executivo e com a Assembleia Legislativa, devido às normas, né, que afetam o setor. Nós tomamos muito cuidado para não colocar no Conselho ninguém da política, ninguém de governo, para dar muita tranquilidade para que todos os produtores ali reunidos pudessem falar e externar. Porque na hora que você faz uma crítica ao governo, quem está lá do governo vai querer se defender e aí acaba as coisas não acontecendo. O que nós queremos ali, na realidade, do Conselho tem as pautas, a federação vai pleitear junto ao governo o que foi demandado dentro desse conselho. Agora, o conselho, ele não está restrito também só do agro, não. Nós vamos discutir, nós temos uma responsabilidade muito grande com o estado do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos escutando alguns empresários preocupados com relação à questão da educação, da saúde, que está com dificuldade. Então, assim, eu acho que nós, empresários do setor produtivo, temos uma responsabilidade muito maior do que apenas só produzir alimentos. E ali, aquele conselho sim um conselho onde nós vamos escutar e vamos ter posicionamentos com relação à situação econômica do Estado, político, o que for, mas o agro é um dos poucos setores que sempre se posicionou, inclusive, na política. Tem a bancada do agro lá no Congresso, né, na Câmara, tudo mais. Cadê a bancada do agro aqui no Rio Grande do Norte? Tem essa bancada do agro aqui? Nós temos, sim, alguns parlamentares que têm afinidade com o setor, entendeu? Então, por exemplo, nós tivemos agora uma votação em Brasília, só quem foi contra foi os parlamentares do partido do PT. Então, assim, os outros parlamentares, eles são bem preocupados com o desenvolvimento no sentido de votar pautas importantes para o setor. Né? Então a gente tem na Assembleia da mesma forma, nós temos alguns parlamentares que são muito afinados, assim, preocupados e tem às vezes origem até no interior e no agro. Então nós não estamos tendo, com relação à nossa bancada, nós não estamos tendo dificuldade não. Temos 2 senadores que também são afinados, o senador Rogério Marinho e o senador Estivos, também todas as demandas que nós levamos para ele têm nos atendido. Então nós estamos assim
bem servido com relação a essa questão do apoio do agro em Brasília. José Vieira, presidente da FAERN, quero agradecê-lo, presidente, mais uma vez pela presença aqui no nosso programa, pelos esclarecimentos, né, que são tão importantes. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, 11 horas e 33 minutos, gente, e agradecendo também a presença aqui do nosso querido Júlio Pinheiro, né, para brilhantar mais ainda a nossa entrevista. A gente vai para o nosso intervalo, tá certo? Volta já já e vamos voltar aí com o nosso, fazendo contato ali com o nosso querido Edivan Martins, diretamente lá de Currais Novos. Fica por aí. Você está ouvindo Tribuna Livre. Oferecimento